Olá, boa noite, boa noite, boa noite pessoal. Seguimos com mais uma live sobre iluminação. Gente, eu estou na minha 17ª live. Gente, todos os dias uma live com conteúdo novo, um assunto novo, pra gente realmente entender do que a gente está falando. Tô muito feliz de estar aqui com vocês, de vocês estarem aqui comigo, de vocês estarem me apoiando e tal. Muito, muito, muito legal. Hoje a gente vai falar sobre qual o melhor tipo de luz para cada ambiente. Se alguém puder mandar aí no chat para mim, como sempre, fazer aquele favorzinho para eu colocar o pin. As lives, para quem não sabe, para quem é novo por aqui, eu tô fazendo lives diárias, todos os dias, às 13 e às 21, só hoje, porque tem mentoria no meu curso, então mudei para as 19. Obrigada, Carol, maravilhosa. Obrigada, Regina. Legal, que bom. Então, só hoje, como tinha a mentoria às 8, que vai ser uma mentoria com a Betina Martal. Se você é meu aluno do workshop ou do Lightworkers, entra na plataforma, já entra na sala do Zoom, já fica lá esperando, porque às 8 horas a gente vai começar, 8 horas em ponto, tá? E aí, hoje eu tive que mudar o horário por conta disso, pra gente também não deixar de ter a nossa conversa, de deixar de ter o nosso conteúdo. As lives vão até dia 25, as lives diárias, e no dia 26 vai começar a imersão e iluminação de sucesso. Ai, mentira, Camila, que legal, que legal. Olha, transmissão de pensamento, né? Como o pensamento tem força. Gente, no dia 26 de janeiro vai começar a imersão Iluminação de Sucesso. Então, se você é interessado em iluminação, se você quer aprender um pouco mais, se você quer sofrer uma transformação, se você quer aprender coisas novas para sua vida profissional, para sua vida pessoal, clica no link na minha bio e se inscreve, porque eu tenho certeza que você vai gostar do que eu vou mostrar lá. Vão ser 3 aulas, dia 26, dia 28 e dia 30, com muito conteúdo. E não é aulinha de 15 minutos não, tá? É aulinha, é aulona, com muito conteúdo. Então já prepara o caderninho, a caneta, as canetas coloridas que a gente ama, né? Pra realmente conseguir estudar. Bom, hoje eu vou falar sobre qual o melhor tipo de luz para cada ambiente. Eu recebo muitas perguntas assim, por que eu resolvi fazer esse tema, né? Porque eu vejo que é uma dificuldade dos arquitetos, dos alunos e tal, de saber qual tipo de luz usar em determinado ambiente, qual a melhor iluminação. Gente, mas antes eu queria que vocês me ajudassem clicando no aviãozinho e convidando no mínimo 2 amigos, tá? Vamos bombar essa live com bastante gente. Então clica no aviãozinho, convida 2 amigos, mas não sai daqui, hein? Não sai daqui. Eu vejo que é uma dúvida geral de qual o melhor tipo de iluminação, qual a melhor iluminação, o que você deve usar em cada ambiente, como que vai ficar mais bem iluminado, mais valorizado. E o que eu falo, quem aqui tava nas minhas outras lives, na live de conceito, por exemplo, quem que tava nas outras lives ou tava hoje também? Hoje foi um assunto bem legal, né? Eu falei sobre por que não usar placa de LED. Espero que eu tenha convencido todo mundo, porque eu falei um monte sobre isso. Bom, o que eu vejo? Mirella, oi Mirella, tudo bem? Mirella, já somos amigas, Mirella tá em todas. Bom, o que eu falei muito, assim, na live de conceito e tal, é que o principal erro, e gente, eu vou repetir muito isso, até entrar na cabeça de vocês, até vocês realmente entenderem que isso é um problema. O principal problema que eu vejo nos arquitetos, nos profissionais e tal, é pegar uma planta sem nada, uma planta vazia, só uma planta de layout, e ir numa loja de iluminação, escolher as luminárias, sendo que você não tem o seu conceito pré-definido. Quem aqui já fez isso?
Me conta, quem aqui já fez esse movimento e tal. Não é que não é para você ir numa loja. Claro que você tem que ir numa loja, ver os efeitos, o que é muito importante, você entender realmente cada tipo de efeito, cada tipo de luz, cada tipo, como que é aquela luminária, né? Porque iluminação é uma disciplina muito técnica, muito complexa, mas que também mexe com essa questão sensorial, né? A gente é de humanas, a arquitetura é humana, se bem que tem algumas pessoas que pensam que a arquitetura é exatas, né? Mas é muito humanas, porque a gente lida muito com essa questão de percepção, sensações, o que o cliente vai sentir ao entrar naquele ambiente. E eu já falei isso, mas para mim esse é o ponto mais legal da arquitetura, mais legal da iluminação. A gente mexe com os sentidos. Claro que eu falo de uma forma totalmente positiva, né, das pessoas. A gente mexe com a percepção, com aquela atmosfera desse ambiente. Isso é muito maravilhoso. Claro que a gente tem que analisar a atividade de cada ambiente para conseguir propor algo que caiba ali, né? Um ponto que eu falo também, e eu queria fazer uma pergunta, até para gerar uma reflexão para vocês, é o seguinte: quem aqui mora em apartamento? Quem aqui mora em apartamento, em prédio, tal? Enquanto vocês vão respondendo, eu vou tomar, que hoje eu voltei a tomar café. Não deveria tomar muito, mas é o meu primeiro café depois de tipo 10 dias. Então, Carol, vou fazer uma pergunta para Carol, já que ela respondeu. O seu apartamento, a Fernanda também, uma casa colorida também. O seu apartamento é igual o do seu vizinho? Fê também. A planta do seu apartamento é igual à planta do seu vizinho, certo? A mesma tipologia e tal. Mas a disposição do seu apartamento é igual à do seu vizinho? O layout do seu apartamento é igual ao do seu vizinho? A decoração do seu apartamento é igual ao do seu vizinho? Por mais que você tenha a mesma planta? Alguém me responde aí, por favor. Antes que esfrie, vou bebendo. Não! Aí, Carol, não! Vamos ver as outras respostas. E por que isso, né, gente? Nossa, esse café tá muito bom. Eu sou viciada naquele Colômbia da Nespresso, gosto muito, foi só um parênteses. Exato, as necessidades são diferentes, a composição, a configuração da sua família é outra, o seu gosto é outra, a sua história, a sua vivência, todo o seu histórico de vida, a sua experiência, as suas necessidades, a configuração da sua família. Você pode morar sozinha ou morar com seu namorado. O seu vizinho pode ter mulher e 3 filhos, sabe? Pra que você vai ter um quarto para criança na sua casa? Então, assim, as necessidades são completamente diferentes. E aí entra a minha questão: por que tem que ter apenas um tipo de iluminação ideal para aquele ambiente? Para uma cozinha, para uma sala, para um lavabo? Se as necessidades de cada projeto são completamente diferentes. Se cada pessoa tem um gosto, tem uma vivência, tem um histórico de vida, né? Tem gente que, por exemplo, pode não gostar de luz branca, o outro gosta. Ou tem gente que ama luz indireta, o outro não gosta. Ou tem gente que ama madeira, o outro não gosta. E tá tudo bem, né? A gente tem que respeitar as particularidades de cada um. E um ponto muito importante também, quando a gente faz um projeto de interiores, a gente nunca faz... Tô falando a gente porque, pra quem não sabe, eu já trabalhei com interiores, tá? Bem quando eu fazia estágio e tal, e foi um momento muito legal da minha carreira, mas eu conto depois isso pra vocês, porque senão vai tomar muito tempo e eu tenho muita foto pra passar. Então, quando eu falo a gente, né, você não vai projetar uma cozinha sempre igual. Então, por que a iluminação tem que ser sempre igual, sabe? Você não vai usar sempre o mesmo piso em todas as casas que você projeta. Por que a iluminação tem que ser igual? Se a gente não usa os mesmos revestimentos, o mesmo design, a mesma marcenaria, o mesmo layout, o mesmo mobiliário.
Faz sentido isso para vocês? De que a iluminação é apenas mais um elemento daquele projeto, só que é de um projeto único e exclusivo. Ele não tem, a iluminação não tem que seguir uma regra. Eu sou completamente contra regras. E eu falo para vocês, assim, afirmo que se alguém um dia falar assim, isso aqui é uma regra para iluminar uma cozinha, gente, não acredite, porque isso não é verdade, tá? Claro que assim, tem tipos de iluminações mais indicados para certos ambientes. Por exemplo, cozinha é legal você ter luz difusa, mas como que você cria uma luz difusa? De várias formas. Então, assim, não tem uma regra, né? E não necessariamente, eu vou mostrar para vocês na foto, a gente precisa ter uma luz difusa no teto. Eu vou mostrar algumas fotos para vocês de alguns cases. A gente não precisa criar uma cozinha mega iluminada se não tem demanda para isso, sabe? Então a gente pode propor soluções diferenciadas, mas como você consegue fazer isso? Você só consegue fazer isso, propor soluções diferenciadas e tal, se você entende a luz, né? Se você entende a luz e se você realmente entende de iluminação. Isso é muito importante também. Gente, uma dica, clica no meu nariz que os comentários descem e aí fica mais fácil de você visualizar as fotos e tal, fica muito mais fácil, porque como eu já falei, eu gosto muito de ver os comentários, porque eu entendo que tem gente aí do outro lado me assistindo e se conectando comigo e conversando comigo, eu não me sinto sozinha, tá? Então clica no meu nariz que aí os comentários descem, tá bom? Bom, eu vou começar a passar as fotos para vocês. Nossa, passei muito aqui até, porque tem bastante coisa. E já convidaram as duas pessoas? Clica no aviãozinho, convida 2 arquitetos que também precisam ser iluminados e que também vai ajudar a ter mais interação, mais conteúdo e tal. Divulgar esse conteúdo. Bom, gente, é o seguinte, quando a gente pensa, eu falei muito sobre isso na live de ambientes integrados, né? Eu vou mostrar iluminações por ambientes, tipo cozinha, sala e tal, mas um ponto muito importante é que o projeto ele é um só, né? É um bloco, é uma coisa só. Você tem que pensar no projeto como um todo e não em ambientes isolados. É que aqui eu vou mostrar para vocês ambientes isolados, porque a gente está falando de outro tipo de coisa, mas no projeto de vocês tem que estar tudo conectado. Conectado com a percepção que você quer passar, com a sensação que você quer passar, com o projeto de interiores. Isso mostra, isso faz com que o seu projeto seja um projeto de sucesso, seja um projeto bacana, seja um projeto que tenha uma iluminação legal. E foge um pouco daquela coisa que, nossa, que eu tô um pouco traumatizada, porque esses dias eu tenho visto muito isso. Foge um pouco daquela coisa de marcar os pontos na planta e dividir simetricamente um monte de embutido na sala. A gente não precisa fazer isso, né? Vale lembrar também que o nosso jogo aqui é outro. O nosso jogo é o quê? É fazer iluminação cênica, fazer iluminação cenográfica, fazer iluminação que gere uma experiência e não simplesmente iluminar os ambientes, iluminar os projetos. A gente faz mais, a gente faz muito mais. A gente ilumina com certeza, mas a gente destaca, a gente cria sensações, a gente cria percepções, a gente cria experiências, a gente sabe valorizar o que tem que valorizar. Então é muito mais, é muito além, né? Olha, primeiro projeto que eu vou mostrar para vocês é dessa cozinha e já quebra logo de cara a objeção de que não pode usar lâmpada amarela na cozinha. Quem falou? Por que não pode? Sabe? Contanto que, e um ponto muito importante, contanto que a cozinha seja bem iluminada, pode sim, a cozinha integrada. Eu prefiro uma luz amarela na cozinha, até uma 3000, do que uma totalmente branca. Você vai ficar à noite lá, você vai exercer atividades ali à noite. Então é importante que você tenha um certo conforto, né? Uma iluminação boa. O que a gente fez aqui, gente?
Tem um perfil linear que tá atrás de mim ali, projeto que eu fiz em parceria com a Patrícia Paschini. Perfil linear com luz difusa. Por que luz difusa? Nesse local, nesse ambiente, eu queria o quê? Uma luz que inundasse a cozinha como um todo. Então eu tenho essa luz ali nessa luz central. Ela ilumina o ambiente como um todo, mas de forma difusa. Eu não preciso colocar focos no meio da cozinha. Só pode ser retangular? Não! Você pode colocar 2 retangulares menores, quadrados, redondos. Isso vai depender do quê? Da linha de luminárias que você escolher para a sua casa toda. Nick, eu amo embutido redondo, eu quero muito usar o no frame. Beleza, você pode usar o no frame redondo, só que usa redondo em tudo. Não vai fazer redondo na sala, quadrado na cozinha, porque aí fica uma salada, né? Pelo amor de Deus. Como que essa luz difusa, ela funciona? Ela tem um perfil linear, então aí o fluxo luminoso tem que ser mais intenso. Pra quê? Porque a gente vai exercer atividades ali, né? A gente vai cozinhar, cortar alimentos. Então a gente precisa de uma nitidez maior, precisa realmente enxergar o que a gente está fazendo. Então por isso que o fluxo luminoso tem que ser mais alto, por exemplo, do que se você usar um perfil na sala, né? Claro que depende muito do tipo de cliente, do que vai fazer. Gente, um ponto muito importante, tá? Se o seu cliente for idoso, você tem que considerar 2 vezes mais iluminação do que um cliente jovem, porque com o tempo a gente vai perdendo visão, o nosso olho ele vai atrofiando, sabe? Então você tem que considerar isso no seu projeto de iluminação. O seu projeto, quando você fizer um projeto para um casal de idosos, é totalmente diferente. A abordagem é totalmente diferente do que para um casal jovem, tipo 25 anos, entende? Até assim, se a gente for pensar, né, faz muito sentido, porque eu já sinto isso. Com o passar dos anos, eu tô com 34. Então, com o passar dos anos, você fica mais cansada, você acorda mais cedo, você dorme mais cedo, as coisas vão ficando mais difíceis. Imagina quando você tem 80, né? Então, você enxerga menos. Então, a gente tem que levar isso em consideração, tá? Um ponto muito importante. Quando você tá aqui na área de trabalho fazendo alguma coisa, você mesmo projeta a sombra nessa bancada de trabalho. Por quê? A luz geral, ela vem de trás. Ela ilumina normalmente, né? Essa luz difusa, ela tá atrás de você. Normalmente você coloca centralizado ali na cozinha, a não ser que eu vou mostrar um exemplo que ela tá deslocada, mas normalmente ela tá ali centralizada, então você mesmo projeta a sombra em cima da bancada. Nick, então não é melhor colocar o perfil em cima da bancada? Pode ser uma opção também, mas tudo vai depender do quê? Do seu projeto. Tudo vai depender do que você do projeto que você fez, né? E, por exemplo, aqui não daria pra fazer isso, porque tem armário alto em cima. E também, eu tenho um pouco de toque, tá, gente? Então, eu colocar um perfil, se a cozinha for grande, você deslocar, ok. Mas se ela for um corredor, você deslocar o perfil, essa iluminação geral, não fica legal, visualmente falando. Então, a gente não tem que pensar só na estética, tem que pensar na funcionalidade também, tá? Por conta disso, essa iluminação embaixo das marcenarias, além de serem decorativas, porque valorizam esse revestimento da Color Mix que tá nessa parede, ajudam também a valorizar a marcenaria azul, que é super linda. Essa luz lava o revestimento e volta por reflexão para a área de trabalho. Além de ser um circuito 2, de opção 2, bem funcional, aquela luz que você vai à noite na cozinha pegar um copo d'água e você não quer a luzona, é essa. Mas ela também, ela ajuda na questão da iluminação. Essa sombra que você mesmo projeta, essa iluminação corrige, porque ela vem ali de frente, em cima do armário e já ilumina toda a sua área de trabalho. Então você combina essas 2 iluminações. Acendimentos separados, como eu sempre falo. Deixa eu tomar Como eu sempre falo, eu tenho vou falar mini regra, né? Porque eu não gosto muito de regra, mas é só assim um norte para você.
Então, ambientes, quando você vai fazer a sua separação de circuitos, o que seria a separação de circuitos, né? Interruptores, aqui, os botões de interruptores, quais lâmpadas vão ligar em quais interruptores, em quais circuitos. O que eu penso, né? Qual que é o meu conceito de separação de circuitos? Efeitos diferentes, circuitos diferentes. Não faz sentido você acender junto. Por quê? Aqui é um bom exemplo disso. Essa luz central, ela ilumina a cozinha como um todo e explode a iluminação. A de marcenaria, ela é mais focada, me dá uma iluminação mais cênica, mas também funcional. Se eu acendo as duas juntas, eu perco esse circuito e esse momento de tipo, vou à noite na cozinha pegar um copo de água e não quero muita luz. Ou, quando a cozinha é integrada, você deixa essa marcenaria acesa e tá lá jantando, enfim, recebendo alguém. Então você perde essa possibilidade de acendimento. E isso acaba sendo... não é tão legal, né? É legal você gerar a possibilidade de acendimento para o seu cliente. A Carol perguntou aqui, se fosse spots logo em cima da bancada, funciona também. O que eu faria? Colocaria um grau um pouco mais aberto, normalmente 36 graus e tal, mas é muito importante que você faça o estudo de angulação para ver qual o tamanho do espectro. O espectro de luz é tipo a bola de luz que cai em cima da bancada ou no piso. Qual é o diâmetro desse espectro e se ele vai ficar concentrado naquela bancada ou se ele vai avançar e vai vir para você. Se acontece isso, a gente faz o quê? Alguém sabe? Se acontece isso de vazar a iluminação e tal, a gente diminui um pouco a angulação. Mas como você sabe disso? Fazendo o estudo de angulação. Eu tenho uma técnica, quem é meu aluno sabe, que é muito bom de estudo de angulação. Eu faço através de desenho. Fácil, rápido e sem ficar fazendo aquele monte de cálculo, porque tem um monte de fórmula, né? E eu vou contar uma coisa pra vocês. Em uma das aulas da imersão... eu vou ensinar como fazer essa questão do estudo de angulação, o que é bem legal também, né? Então, se inscrevam e não percam. Aqui, olha, uma outra cozinha. Olha que interessante essa cozinha. Aqui eu tenho o perfil que tá em cima da bancada, como eu falei anteriormente. Então, o perfil que me dá a luz geral tá em cima ali da bancada da pia de trabalho. E eu tenho iluminações na lateral, valorizando aqui o preto, que é a adega, e aqui do lado, que são os quadros, e uma luz de foco na ilha. Por que eu coloquei luz de foco na ilha? Porque você vê que já tem um elemento de coifa, aí eu vou colocar um outro pendente aqui do lado. Não necessariamente em ilha e bancadas e tal, a gente precisa de pendente, né? A gente pode propor um outro tipo de solução. Essa questão da iluminação nas paredes, nas laterais, o que a gente tem que pensar sempre? Quando você usa uma luz, por exemplo, lavando a parede, ela não vai ficar parada ali. A luz, ela reflete em tudo, ela reflete no teto, ela reflete nas paredes, ela reflete nos mobiliários, ela reflete em tudo. Então, você vai ter sim um pouco de luz indireta, um pouco de luminância. Luminância é a luz que reflete na parede e volta para o ambiente. Você vai ter sim um pouco de luminância dessa iluminação indireta refletida no ambiente. Claro que a maior concentração de luz vai ser onde você posicionou, né? Onde você posicionou para destacar. Mas é importante também essa questão de você ter noção que o ambiente vai estar iluminado, né? Vai vir essa reflexão, tá? Aqui, olha, uma outra cozinha, também uma cozinha integrada. Pena que não dá para ver, tá cortando uma parte, mas também tem um perfil linear e focos em cima da pia. Pessoal, essa parte da cozinha fez sentido para vocês? Tá? Tem alguma dúvida, alguma pergunta? Vão mandando, tá? Aqui, por exemplo, na sala, né? A sala é um ambiente muito de relaxamento, então é muito importante que você saiba, que você avalie quais atividades vão ser exercidas ali. Vai ser para ver TV, brinquedoteca, para leitura, para jantar, qual que vai ser
as atividades exercidas ali. Por quê? Uma luz para VTV não é a mesma luz para leitura. Então a gente cria esses cenários, a gente cria essas opções de iluminação. Isso é muito importante também. E outra, eu sempre falo, né? Qual que é o ponto-alvo do seu projeto? Qual que é o ponto de destaque? O que você quer destacar? O que você quer valorizar? Ah, essa parede com elemento 3D. Legal, usei em todas as cozinhas amarela, Cristiane. Legal, então eu quero valorizar o meu revestimento 3D. Então o meu projeto ele cresce em volta desse elemento 3D e dessa parede. Fica muito mais fácil também de você conseguir criar os outros efeitos, criar as outras iluminações e fazer um projeto complexo, né? Um projeto que faça sentido. Senão você acaba pensando assim, vou iluminar ali, depois eu ilumino ali, depois eu jogo uma marcenaria ali, as coisas ficam desconectadas. O que tem aqui? Um cortineiro iluminado que traz essa luz indireta para o ambiente. Se engana quem acha que cortineiro iluminado é só decorativo. Não é não, tá? A própria cortina ajuda a refletir a luz e traz luz para o ambiente. É uma iluminação muito gostosa, muito aconchegante e que dependendo do fluxo que você usar, pode ser mais iluminado ou menos iluminado. Eu particularmente gosto de iluminação de cortineiro mais médio para baixo, não gosto de muito forte, porque senão fica muito estourado, mas tudo depende do conceito, do seu projeto e tal. E aqui eu tenho tipo mais 70 que dá um foco bem marcado, uma iluminação meio cênica, eu costumo falar que é a luz do queijo de vinho, porque ela é cênica, mais marcada e dá um destaque grande para a mesa de centro. E ali, olha gente, olha que interessante, como é bom a gente entender de conceito e fazer o conceito, né? Nessa parede 3D, eu quero iluminar a parede, legal, você vai iluminar a parede, como você vai, na sala também é amarela. Como você vai iluminar? Com lâmpada de foco marcado e criar o efeito de luz e sombra? Você quer separar mais os seus embutidos e deixar a sombra marcada? Você quer eles mais unidos para parecer um bloco de luz só? Ou você quer uma luz linear? Você quer uma luz indireta? Você quer uma arandela? Então, tudo depende de como você conceitua e do efeito que você quer. Qual o efeito de luz que você quer, né? Então, isso também depende muito. Qual que é o certo? Qual que é o errado? Não existe certo e errado. Na iluminação, claro, tem a parte técnica, né? Tem a parte técnica, os conceitos luminotécnicos e tal, que você tem que saber. O que é um fluxo luminoso, o que é lumens, o que é lux, o que é Kelvin, o que é IRC, mas não tem assim, esse efeito é errado aqui, não tem isso de certo e errado, tem de uma iluminação que comunica melhor com aquele projeto, uma iluminação que faz mais sentido naquele contexto, uma iluminação que fica melhor adaptada naquele contexto, mas não existe certo e errado. Só nessa parede eu te falei 4 formas de iluminar. Qual que é o melhor? Aquele que você quiser, aquele que te fizer sentido para o seu projeto, aquele que fizer parte do seu contexto, do seu conceito de projeto. Tudo bem? Faz sentido para vocês, gente? Olha, por exemplo, aqui eu mostrei uma sala com uma luz indireta no cortineiro iluminado e aqui eu tenho uma sala com luz indireta com uma régua, uma luz linear central. O efeito de luz é praticamente o mesmo, mas a solução aplicada é diferente. E isso faz também com que, como você vai saber fazer isso, né? Como eu sei, como que eu tenho, como que eu escolho as iluminações, como eu tenho essas ideias? Repertório, referência, estudo. Tem que estudar, tem que buscar referência, tem que criar a pastinha de referência no computador, no Pinterest, no celular, enfim, whatever. Mas se a gente não consome conteúdo de iluminação, como que a gente vai saber que algo existe? Tem uma pessoa assim de marketing, um professor meu que eu vi, ele me deu uma aula sobre criatividade, né? Foi muito legal essa aula, que ele falou uma coisa que eu achei incrível.
você não inventa nada, você só consegue ser criativo baseado naquilo que você já viu, né? Você não vai criar uma coisa do além, inventar uma coisa do nada, inventar uma cor nova, sendo que você nunca viu aquela cor. Ah, você nunca viu a cor, sei lá, anis, nem sei que nome usar. Você nunca viu a cor Marte, né? Vamos inventar um nome. E aí você vai criar uma cor do nada, sendo que você não sabe da existência disso, sabe? Faz sentido? Então você só é criativo e você só cria soluções, coisas novas, baseado naquilo que você já viu. Ou na junção de duas coisas, né? Isso é muito importante também. Então, por isso que a gente tem que consumir conteúdo de iluminação, pra gente ficar cada vez mais atento às novidades, saber o que está acontecendo e ver também como as pessoas trabalham, como as pessoas solucionam as coisas. Deixa eu responder aqui, pelo fato dessa iluminação do cortineiro se encontrar no canto, mas ainda usando o fluxo mais alto, ele ainda poderia ter como funciona a iluminação geral? Sim, poderia. Como saber quando colocar luz branca, amarela e neutra? Eu vou falar sobre isso, mas a temperatura de cor, falando rapidamente, tá, Cristiane? A temperatura de cor é a percepção que você quer passar para o seu espaço. Então, para o seu ambiente, qual que é a percepção que você quer? Um ambiente acolhedor, aconchegante e relaxante, luz amarela. Você quer um ambiente que te deixe mais agitado, alerta e que seja um pouco mais frio, neutra. Ou uma luz que te deixa muito agitado, que ative muito a sua produtividade, mas que seja totalmente impessoal, muito branca. Então, essa questão da tonalidade de cor tem muito a ver com a percepção. Falei muito sobre isso na aula de HCL, na live de HCL. Quem viu essa live... eu acho que conseguiu entender. Quem aqui viu a live de HCL? Gente, me fala. Conseguiu entender essa questão da temperatura de cor, do Kelvin e tal? Falei muito lá sobre isso. Falei tipo 1 hora sobre isso lá. Mas eu vou fazer uma outra live sobre Kelvin e qual temperatura de cor usar quando colocar luz branca, amarela e neutra, tá? Então fica atenta. Aqui, olha, nesse outro projeto... Nesse outro projeto as lives não ficam gravadas, pessoal, depois elas vão estar disponíveis na plataforma do curso, mas elas não estão ficando gravadas, então assiste às 13 e às 21 todos os dias até dia 25. A gente ainda tem 10 lives para fazer, olha só, muito tema legal. Ai, que legal, Cindy, bem-vinda, tá? Bem-vinda. Aqui nesse ambiente, por exemplo, a luz geral é feita através de uma prateleira que está atrás de mim. Ai, que bom, Dani, que você assistiu. Que está atrás de mim, que joga essa luz geral para o ambiente e volta por reflexão. Tem também a questão da marcenaria iluminada, que traz uma iluminação mais cênica, mais acolhedora e mais aconchegante. E a gente tem também essa luz, vocês estão vendo até aqui atrás de mim, que tá desligada, que dá um destaque para a parte de quadros e tal. Então, assim, cada projeto é feito de uma forma. O efeito de luz é aplicado de uma forma, né? Então é muito interessante essa questão de repertório. Mais importante falar da questão de cortineiro como luz geral, não precisa ter fita com alto fluxo na sala, a não ser que seja algo mais funcional. Sim, eu também acho, muito alto fluxo na sala eu não uso normalmente, a não ser que seja uma demanda muito específica, tá? Aí eu queria falar um pouco de hall de entrada também, tá? Olha, o hall, eu gosto muito de fazer hall, lavabo e corredor, vocês já sabem disso, porque a gente consegue ousar nos efeitos, criar efeitos diferentes, né? Então aqui, por exemplo, é um perfil em U, e olha como é interessante, como a gente tem que avaliar essa questão do ambiente, né? Se usar todas as amarelas na cozinha não fica um pouco escuro?
Cris, você é nova, você daqui a pouco você vai entender que não, porque o fluxo luminoso, a quantidade de luz não está atrelado à temperatura de cor da lâmpada. Se a mesma lâmpada branca e a mesma lâmpada amarela, ela ilumina da mesma forma. Em relação à quantidade de luz, o que muda é o que? A percepção do ambiente. Então não fica escuro. Uma iluminação amarelada não quer dizer que o ambiente vai ser escuro, tá? Só vai ser mais escuro, só vai ser mais intimista se você quiser. Isso é muito importante. A questão do hall, olha como é interessante essa questão do hall, né? Como a iluminação acompanha, como é legal quando você faz uma iluminação que acompanha a arquitetura e interiores. Aqui eu tenho o quê? Um revestimento, um hall todo revestido de madeira, tipo um pórtico de madeira. E o perfil de LED de 2 centímetros tá valorizando isso, marcando ainda mais esse pórtico, né, de madeira, fazendo essa marcação, valorizando a madeira, falando assim, oi, olha aqui pra mim, olha como essa madeira é linda, olha como esse detalhe é lindo. Então, quando você tá na sala, eu duvido que quando você esteja na sala, ninguém olhe e repare nesse hall iluminado. Agora, será que se ele não tivesse luz, ele seria tão visto? Porque a luz chama atenção, né? E olha que legal quando a gente acompanha. O que uma pessoa normal, mas aqui nós não somos normais, né? O que uma pessoa normal faria? Colocaria 2 embutidos ali no centro, 1 e 1, ali no teto. Tô errada? Ou vocês acham que eu tô certa? Mas a gente não é normal, a gente propõe o quê? Soluções que fazem sentido naquele contexto. Soluções iluminadas, a gente esconde a fonte luminosa, a gente cria uma iluminação surpresa. Então fica muito mais interessante. Aqui, olha, um outro hall também. Então, a gente usa da marcenaria para criar essa iluminação. Então, tem 2 perfis assim, um em cada lateral, na vertical, criando essa iluminação mais indireta, difusa. E não precisa de mais nada, né? Porque a própria marcenaria já traz uma luz gostosa para o hall, né? Então, assim, por que a gente vai ficar usando sempre ponto central? Sabe? O mundo é mais. O mundo é mais. Vocês concordam, gente? Concordam? Agora eu vou falar um pouquinho de banheiro. Aquele hall eu usei o perfil LED G, 2 centímetros de largura. E você só vê o acrílico iluminado, tá? Aqui, olha, um banheiro também. O que acontece nesse banheiro, né? Banheiro... nossa, gente, eu acho que não vai dar tempo de fazer... Nick, e a luz projetada assim de forma diferente também direciona o nosso olhar de forma diferente. Completamente, sabe? E esses perfis aqui estão perguntando, não são caros. 1 metro de perfil é tipo R$100, sabe? Então, assim, é muito mais barato se você, por exemplo, do que você colocar um lustre, sabe? Não sei, eu falei o preço, mas eu não sei de cabeça, tá, gente? Pode ser mais ou menos isso. E aí tem a questão da fita de LED, né? Que você tem que especificar a fita de LED que você quer. Bom, na questão do banheiro, né? O que é, primeiro de tudo, na questão do banheiro, você tem que pensar, o banheiro é um banheiro de dia a dia ou é um banheiro lavabo? Porque isso faz muita diferença, tanto na decoração como na iluminação. Ah, banheiro de dia a dia, legal, vamos falar de banheiro de dia a dia. Então, o que você precisa? De uma luz funcional na bancada, né? Certo? Porque ali você vai fazer maquiagem, barbear, atividades mais minuciosas, você tem que enxergar bem, se enxergar bem. E, pra mim, o ponto principal no banheiro é a amarela também, Ana Paula, sempre amarela. Eu não uso luz branca na casa, tá? E um outro ponto também é que dentro do box, uma pergunta que eu sempre faço e nunca ninguém conseguiu me responder. Por que a gente não pode usar luz, não pode posicionar a iluminação em locais de permanência, tipo sofás, poltronas, cadeiras, onde você fica, né, por muito tempo? Porque senão fica aquele foco de luz em cima de você, super desconfortável, super desagradável.
e a gente coloca a luz central no box, que é onde você fica para tomar banho. Não faz sentido, sabe? Então o ponto para mim do banheiro são dois: ter uma iluminação funcional na área de bancada e tal, e uma luz relaxante para tomar banho, uma luz gostosa. Poxa, nada mais gostoso do que você chegar cansado do trabalho, ir tomar um banho e ter uma luz gostosa que te acolhe, que te abraça, né? Como você cria isso? Primeiro que um dos pontos que eu gosto muito é deslocar, tirar essa iluminação do centro, trazer para a lateral, assim, valorizar esse revestimento bacana que a gente tem, e aí a luz volta por reflexão, mas o foco de luz não está em mim exatamente. Ele está o quê? Na lateral, ele está valorizando uma parede diferente. Isso eu acho muito gostoso. Qual que é a luz ideal para a bancada? Uma luz difusa. Não colocar focos em cima de você, porque cria muitas sombras. Então, essa luz difusa e homogênea ilumina o seu rosto como um todo e é muito mais fácil, né? Ilumina de forma homogênea, tá? E aí a gente cria esse circuito dentro do box. Eu gosto de banheiro muito iluminado. Não tem problema. Você pode... E não necessariamente precisam ser esses micro LEDs, né, que eu tô mostrando. Pode ser uma luz linear indireta, pode ser uma sanca, um perfil de luz indireta, pode ser arandela também, se bem que eu não gosto de arandela dentro do box por conta da questão de... melhor colocar no teto mesmo, porque onde é área molhada, né? Senão tem que ser uma arandela 12 volts e tal, mas prefiro não. Luz sobre a bancada ou na parede do espelho? Luz aqui tá sobre a bancada, ó, tá vendo? Bem em cima da bancada, centralizado na bancada. Aqui, olha, quando você tem banheira também, né? Putz, quando você tem banheira, você colocar um ponto central em cima da banheira, meu Deus, eu quero morrer com isso. Por quê? Se coloca no lugar da pessoa que vai usar esse lugar, esse ambiente, essa banheira. Ela tá lá deitada, relaxando, de repente olha pra cima, vem aquele foco bem em cima do seu olho, bem em cima de você. Isso, puxa, quebra qualquer... clima legal, sabe, de relaxamento. Então iluminar a parede e ó, percebe, gente, como a luz decora, como a luz transforma. Quando eu falo isso, as pessoas falam assim: nossa, você é muito poética, né? A luz transforma, é verdade. Olha aí nessa parede, uma parede branca com uma iluminação já mudou completamente. Quando você olha, já muda completamente, sabe? Então é muito legal. A luz geral daquele banheiro anterior foi feita com a luz em cima da bancada, Fê, exatamente. Cris, como eu faço para fazer o curso com você? O meu curso vai abrir no final de janeiro, tem o link na minha bio para inscrição, tá? Gente, de banheiro, eu não trouxe mais foto. Trouxe sim. Olha aqui, ó. Nick, você só mostra foco, luz de foco. Olha que maravilhoso essa casa de banho. Eu falo casa de banho porque é muito, muito bacana, né? Então tem uma sanca de luz indireta na área de banheiro. Olha que gostoso. Se imagina tomando um banho aí, que delícia. Sabe? Que aconchegante, que acolhedor, que confortável. É muito legal isso, né? Aqui, olha, também... Pena que a minha foto tá em cima, mas eu já postei essa foto o meu videozinho tá em cima, eu já postei essa foto no feed. O banheiro, o que tem no banheiro? A luz em cima da bancada e depois uma iluminação dentro do box. É isso. Por que você precisa de mais? Por que você precisa encher de ponto no teto? Não faz sentido. Tem uma foto aqui que eu queria mostrar pra vocês, ó, dessa cozinha. Olha que legal. Aqui, esse cliente, ele falou assim que ele não cozinhava muito,
que não precisava de tal, que ele não cozinhava muito, que ele queria uma cozinha mais acolhedora, mais aconchegante, que ele não queria uma luz muito explosiva. O que a gente fez? Olha que legal. No meio você tem um trilho para dar uma luz mais cênica e a luz funcional é a iluminação de marcenaria. Então não tem aquela luz geral do centro, né? E tá tudo bem também. Isso não quer dizer que a cozinha é mal iluminada. Não, muito pelo contrário. A gente tem luz aonde a gente precisa, que é na bancada de trabalho, e tem luz no centro também para dar uma iluminação de apoio, de suporte e tal. Mas não necessariamente você tem que usar a mesma solução, o mesmo protocolo, a mesma solução em todos os ambientes, em todas as cozinhas, em todos os banheiros. Por isso que é legal cada vez mais ver referência, né? Por isso que é legal ver as coisas e tal. Olha, aqui uma outra cozinha também, só que é uma cozinha gourmet. Quando você faz uma cozinha gourmet, é importantíssimo que a iluminação valorize a arquitetura, valorize, porque é uma área muito social, né? Se bem que hoje em dia as cozinhas também são áreas sociais, né? Cada vez mais as cozinhas têm sido áreas sociais e cada vez mais os revestimentos, as marcenarias e tal estão completamente diferentes, né? O que a gente fez aqui, ó? Tem uma luz indireta aqui nessa lateral que valoriza esse pé direito mais alto e esse teto abobadado. Foi uma cozinha que eu fiz junto com a Patrícia Paschini para a Casa Cor. O ano eu não vou lembrar, acho que foi 2017 ou 2018. Por aí. Depois eu checo o ano certinho. Eu sou péssima com datas. E aqui, olha, tem dois perfis, um aqui na ilha e um do outro lado para dar essa luz geral. Depois eu tenho micro LEDs em cima da bancada com foco bem fechado. Dá para ver aqui 3 pontinhos, tá vendo? Em cima dessa ilha. Por quê? Eu queria que a luz ficasse parada só naquele espacinho ali da ilha, sabe? Que ela não vazasse para onde a pessoa tá sentada, não vazasse para o outro lado. Então, por isso que eu usei um foco fechado, de 15 graus mais ou menos. Como que eu sei que 15 graus vai funcionar? Fazendo o estudo de iluminação, de angulação que eu ensino no meu curso. Quem tiver na imersão, eu vou ensinar também como fazer isso, eu vou mostrar como fazer isso. Então, não percam a imersão, porque vai ser muito legal, tá? E a gente tem que saber qual o grau de lâmpada que a gente tem que usar, mas a gente só sabe se a gente faz o estudo, né? Faz as vistas iluminadas, e é uma coisa tão fácil de fazer, mas que muda completamente o seu projeto. Quem aqui já viu um quadro grande com uma bolinha de luz pequena, ou um quadro pequeno com uma bola de luz, um espectro de luz bem grande, assim, valorizando o quadro? Isso daí é erro de angulação, é erro de cálculo de angulação. Por isso que é importante a gente saber. Ficar muito feio, né, gente? Ficar muito feio. Bom, a questão de quartos, eu vou falar rapidinho, porque eu já vou ter que encerrar a live, infelizmente, porque tá muito legal e eu não vou conseguir passar todo o meu conteúdo. Tô pensando em fazer qual melhor... O que vocês acham, gente? Qual melhor iluminação para cada ambiente? 2. Porque aí eu consigo trazer os outros ambientes e mostrar para vocês também. Uma versão 2 dessa live com outros exemplos e tal, falando mais sobre quarto, lavabo que faltou, escritório. Como eu tenho a mentoria hoje, não vai dar para eu passar muito tempo. E tem muita coisa para falar, né? Se deixar, eu fico falando aqui, ó, o dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro. Legal, eu vou fazer isso então, vou fazer a parte 2, vamos dizer assim, tá? E aí eu não preciso também correr muito. Legal, gente, parte 2. Eu também amo. É um assunto que eu gosto muito de falar. Legal. Beleza. Ótimo, vou fazer isso então. Essa questão do quarto, parte 2, fechado, gente. Amei que vocês gostaram. Escritório, varanda, lavabo, loja, corporativo, tudo. Eu gosto muito. A gente fala mais de corredor também. Depois eu abro uma caixinha de perguntas e aí vocês mandam lá também o que vocês querem ver, sabe?
Na questão do quarto, eu falei muito de quarto na live de hoje às 13 sobre placa de LED, né? Porque eu tenho um problema, confesso. Ai, Laura, maravilhosa! Te espero na imersão e te espero no Lightworkers, maravilhosa! Eu tenho muito uma questão que eu não sei o que acontece, eu acho que eu tenho algum trauma com placa de LED, mas, gente, me dá uma agonia quando eu vejo aquilo no meio do ambiente, pelo amor de Deus! A gente pode muito mais, né? Então, aqui nesse quarto eu mostrei, de um decorado. Tem uma... E você não precisa fazer coisas muito assim, né, também. Então, aqui eu tenho um pendente de luz indireta que bate no teto. O teto é branco. Tudo que é branco, a gente tem que lembrar, reflete mais, né? Reflete mais a luz. Então, bate no teto e volta por reflexão para o ambiente. Se esse teto fosse escuro, tipo azul escuro, um cimento muito escuro, eu conseguiria ter esse mesmo efeito? Provavelmente não. Ou eu tenho que colocar muito fluxo luminoso, mas um teto preto nem assim. Então a gente nunca pode usar um teto preto como rebatedor, porque ele vai absorver a luz, ele não vai refletir, né? O preto é a ausência de cor, então ele não reflete a luz. Quem tá no meu curso viu que eu falo um pouco o que é luz, né? A luz, ela é a junção de todas as cores. Então, quando você bate em um branco, ele devolve a luz branca para você. É muito legal pensar dessa forma, porque as coisas começam a fazer sentido, né? E essa questão de se coloca no lugar da pessoa que vai usar aquele ambiente. Aqui, por exemplo, ó, a luz geral do quarto é feita pela cabeceira iluminada. Depois a gente tem pendentes nas cabeceiras, arandela na outra, que pena que tá cortando. Só que a luz geral, tá vendo que a cabeceira ela bate no teto, ó, explode no teto? Então essa luz volta para o ambiente. Olha que gostoso você não ter um teto limpo. Hoje em dia, teto limpo é luxo, né? Quem concorda? Luxo é ter um teto limpo sem muitas luminárias. Isso é luxo pra mim. Acabei de inventar isso. Ai, eu amo. E, gente, é muito gostoso também você entrar no ambiente e ter uma luz confortável, principalmente nos ambientes que você precisa desse conforto, né? Aqui, olha, ai, Nick, mas só cabeceira ou pendente de luz indireta? Não. Olha essa questão, aqui no caso, a luz do ambiente é dada como uma arandela, tipo prateleira, em cima da cama, super clean, super refinado, super elegante, sabe? A gente não tem aquele céu estrelado, como diz a Duda, que é um monte de embutido jogado no teto, sabe? Eu só faço marcenaria com perfil de acrílico difusor, não faço nenhuma marcenaria sem o perfil, só com a fita de LED, porque o efeito não é interessante, o efeito não fica legal, fica muito marcado. Olha, um outro quarto também, onde a cabeceira iluminada ela está muito presente. Um ponto muito legal, gente, da cabeceira iluminada. Dá pra gente colocar um dimmer, então você pode sim colocar um fluxo luminoso mais alto e a pessoa diminui esse fluxo se quiser uma luz mais aconchegante e tal. Então essa possibilidade de dimerizar, que é você poder temperar e escolher a intensidade da sua iluminação, é muito legal também. Pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou printar aqui. Muito obrigada pelas perguntas e tal. Eu printei aqui as perguntas. Eu vou ter que encerrar por causa da mentoria e eu respondo depois, ou eu respondo na parte 2 também. A parte 2 eu vou marcar num dia que eu não tenho nada depois, e aqui à noite também, que acho que fica mais fácil das pessoas assistirem. E aí a gente consegue falar bastante sobre isso, tá bom? Amanhã tem live às 13 e às 21, volta ao horário normal da noite, tá? E quem for aluno e estiver assistindo aqui, corre lá para a plataforma para a mentoria, porque hoje vai ser mentoria com a Bettina Martal, vai ser muito legal e depois eu conto mais como foi para vocês. Muito obrigada, muito obrigada, foi ótima essa live, tanto que vai ter parte 1 e parte 2. Obrigada a todo mundo que estava aqui por acompanhar e eu vou abrir uma caixinha de perguntas nos meus stories, vocês mandam as perguntas lá e eu vou respondendo, tá bom? Muito obrigada. Muito obrigada.
Beijo pra todos. Muito obrigada. Participa sim, Cindy, eu tenho certeza que você vai gostar. Cris, todo mundo, participem de todas as lives que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante do conteúdo. Beijo.